religiosos, mas não convertidos. É a mensagem dessa noite. Um pequeno versículo, mas vai realmente nos trazer entendimento. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar sobre Naamã. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos lá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Por fim, amém? Quem era Naamã? Um leproso. Assim nós logo pensamos, não é? Gente, mas eu li tantos adjetivos de Naamã. Porém, o leproso, ele ressoa com tanta potência. Nós conhecemos Naamã pela sua lepra. Então, hoje nós podemos dizer que a lepra, ela representa o pecado. Então, vou te falar uma coisa. Olha para vocês verem. O que era Naamã? Um leproso. De cara, nós respondemos. Não é verdade? O religioso, infelizmente, só enxerga a lepra de Naamã. O religioso, ele só enxerga o pecado das pessoas. O religioso, ele tem o hábito de se tornar esquecido e lembrar apenas do pecado de Naamã. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos adjetivos tinha Naamã? Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Por ele Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então, por fim, o religioso, ele tem o hábito de se tornar esquecido dos demais adjetivos. Infelizmente, quantas as vezes nós vimos pessoas qualificar outras como religiosas? Como eu sempre digo, infelizmente, as pessoas elas se tornam aquilo que elas condenam. O religioso só enxerga a lepra de Naamã. E quanto aos outros adjetivos e benefícios, passaram por incólume ou fingidos de esquecidos. Fingimos de esquecidos. O religioso só enxerga a lepra de Naamã. O religioso só enxerga o pecado que ele deduz está no outro. E os seus? Porventura, Jesus, na volta dele, ele vai te perguntar pelos seus pecados ou pelo pecado de Naamã? Ele vai te perguntar pelos seus pecados ou pelos pecados dos outros? Não, ele vai te perguntar somente pelos seus. Então, deixe que dos outros cuide dos outros. Enfim, o religioso só enxerga a lepra de Naamã. Quais os demais adjetivos de Naamã? Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Por ele, Deus deu vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso.
Então, por fim, o religioso só faz menção da lepra. Só faz menção do pecado do outro. Infelizmente, não é verdade? Porque as pessoas podem ter uma vida de acertos, uma vida de benefícios a você, mas se ela falhar numa questão com você, aquilo tudo é jogado ao lixo. Como você é ingrato, como você se qualifica como um religioso. Mas parece que fica gravado na mente do religioso, do rancoroso, do fofoqueiro, apenas a lepra. Apenas a lepra. Por fim, sempre a pedrinha está em suas mãos. E guarda a tua pedra, porque você também peca. Ninguém tem o direito de segurar uma pedrinha para lançar na lepra de ninguém. Porque a religiosidade é assim. A religiosidade te cega para você não enxergar a sua lepra, mas ela permite apenas que você enxergue a lepra do outro. A religião te dá vista, mas o reino te dá visão. Ele pede visão a Deus. Interessante que é um paradoxo entre a vista e a visão, que são totalmente diferentes um do outro. Porque vista todo mundo tem, com certeza. Vistas todo mundo tem. Mas visão poucos têm. Você tem vistas para enxergar somente a lepra do outro. Mas se você tivesse visão, a visão do reino, o reino é você usar de misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz que se nós não usarmos de misericórdia para com a lepra do outro, Deus não usará de misericórdia para com as nossas. As vistas te mostram a terra, mas a visão te mostra os céus. A vista mostra para você quem você era, quem os outros eram, ou quem os outros peca, a lepra do outro. Mas a visão pode mostrar para você quem você pode ser, quem o outro pode ser. Você esquece a lepra dele. Você esquece. A visão te faz você ver naquela pessoa um potencial grande. Uma visão te mostra o futuro. Talvez, no seu ponto de vista, pode ser algo, mas se tivesse realmente visão, quem sabe você poderia ver de forma diferente. Sabe por que você não vê de forma diferente? Você só vê a lepra. Deus, ele não viu a lepra de Naamã. Ele viu o potencial de cura. Ele já viu o milagre. Por que você se acha no direito de ficar simplesmente focado na lepra do outro? No pecado do outro? Na falha do outro? Por que você se tornou tão esquecido dos demais adjetivos? Por quê? Nós não temos que Deus sim efetuou o milagre na vida de Naamã. Não efetuou porque Deus tem visão. Sabe por quê? A visão de Deus, ele viu os demais adjetivos de Naamã. Quais são? Comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém estava leproso. Por fim, as vistas
te faz ver somente a lepra. A visão te faz ver a cura, o milagre. Deus, Ele vê não somente a lepra, Ele vê os demais adjetivos. Toma muito cuidado, por você estar radicalizando toda uma história, ou seja, anulando todos os adjetivos, se tornando uma pessoa ingrata. E a ingratidão é repugnante aos olhos de Deus. Ou seja, tornando você uma pessoa ingrata, se esquecendo dos demais adjetivos. Porque nós notemos que este versículo, esse pequeno versículo, falou primeiro de todos os adjetivos de Naamã, para depois falar do fato acometido para com ele. Ele era leproso, ele estava leproso. Então, a lepra de Naamã não definia ele naquele momento. O pecado de Naamã, a grosso modo, porque como eu falei aqui, a lepra hoje simboliza o pecado. Então, contudo, o pecado de Naamã, a situação atual de Naamã, aos olhos de Deus, não o definiria. O que definia aos olhos de Deus Naamã eram os outros adjetivos dele. Então, toma cuidado para você se achar tão Deus de anular os adjetivos de uma pessoa simplesmente pela lepra. Por um momento de lepra. Ah, Jesus! Talvez, no seu ponto de vista, pode ser algo, mas se tivesse realmente visão, quem sabe você poderia ver de forma diferente. A visão nos faz ver as coisas de maneira diferente. Simplesmente as vistas são carnais. Ela vê a lepra de uma maneira tão radical. Você se coloca no lugar de Deus, se achando que você pode imputar sentença sobre os outros. Não é verdade? Aprenda. Deus não vai te perguntar pela lepra dos outros. Deus, Ele vai querer saber das suas lepras, dos seus pecados. E mais, não tem ali apenas a lepra, tem outros adjetivos. Em Naamã não tinha apenas a lepra. No versículo, salientou vários adjetivos de Naamã, não era apenas a lepra. Então, o que definia Naamã não era a lepra. Hoje nós falamos de Naamã, nós logo falamos, o leproso. Tem mais adjetivos. Você esqueceu de o ver como comandante do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele, através dele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Quantos adjetivos nesse pequeno versículo foi citado para no final falar, porém, ele era leproso, porém, estava leproso, porém, estava acometido de um pecado. Assim como eu disse, a lepra hoje representa o pecado. Então, por fim, esse fato, lepra, não o definiria. O que definia Naamã aos olhos de Deus eram os demais adjetivos. Por que você se torna tão esquecido dos demais adjetivos? Por que você vive tacando na cara da pessoa a lepra? Por que você define alguém pela lepra do momento dela? Você se tornou esquecido dos adjetivos? O ingrato, o religioso, ele é assim. Ele se faz de esquecido
para não ter que realmente assumir seus erros. Tem outros adjetivos que sua falta de visão não conseguia enxergar. Então, Naamã tinha outros adjetivos que muitos, sem visão, não enxergam. Naamã tinha outros adjetivos que, na falta de visão de muitos, infelizmente, não conseguiam enxergar esses adjetivos. Amém? Não seja você como uma pessoa que simplesmente vê somente a lepra de alguém e esquece de observar os demais adjetivos. Deus, Ele vê exatamente os adjetivos que você não enxerga, que a sua falta de visão não enxerga. Deus, na sua esplêndida visão, Ele enxerga os adjetivos. Ele enxerga as qualidades, as demais qualidades. Ele não enxerga apenas a lepra. A lepra é simplesmente um deslize de momento. A lepra é simplesmente um momento, uma fase. Ela passa. Então, contudo, Naamã, ele não pode ser conhecido apenas como leproso. Ele tinha mais adjetivos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida essa noite.